Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é a sequência de domingo passado, só que com um novo tema. Mas que é a mesma coisa. O tema de hoje é, veja só, que tema maravilhoso para nós. Veja, os filhos de Deus pisarão a cabeça de Satanás, entre parênteses a serpente. Né? Isso baseado em Romanos, capítulo 16, versículo 20, que Paulo diz, em breve, o Deus de paz, que é o Senhor Jesus Cristo, esmagará a cabeça da serpente debaixo de vossos pés. Amém? Então, a serpente vai ser totalmente humilhada. Tanto é que nós vamos ler a primeira leitura. A primeira leitura que nós vamos fazer hoje é Ezequiel, capítulo, como eu falei para vocês, capítulo 28, versículo 12, que eu parei no 11, parei no 10. Mas o 11 não precisa repetir, não. É a partir de 12. Ezequiel 28, versículo 12. A irmã Lisete não veio hoje, está meio adoentada, a irmã Salete não avisar, e a minha esposa também, irmã Lena. Irmã Lena, a madrugada todo dia sentiu muitas dores, que nem dormiu direito. Então, eu peço orações à amada igreja. Então, vamos ficar de pé? Quem puder, claro. 28, 12. Nós vamos ler, pronto, 12. Eu anotei aqui, 28 é 12 a 19. Já acharam? Já, obrigado. Então vamos lá, versículo 12 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, veja como ele era importante no céu, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Aí diz, estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura, de 10 pedras afogueadas, que brilham muito, veja, a sardônia, topázio, diamante, que aqui pode ser chamado de brilhante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tá vendo? Ele tinha até banda de música tudinho. 14. Tu eras o querubim, tá vendo? Ele era um querubim, ungido, mais belo do que todos os querubins dos céus e os anjos, para cobrir, ungido para cobrir, e te estabeleci
No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fogueadas andavas. Perfeito, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Veja só, o interior cheio do coração dele. E pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Virar aqui a página. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que se consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos que te veem. 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Ou seja, nunca mais será recuperado. Vamos orar e depois, não fecha a Bíblia não, que nós vamos ler depois, Ezequiel 31, mostrando este homem como era. Então vamos orar. Nosso bondoso Pai, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para aprender com o Senhor, para glorificar junto com os irmãos a tua gloriosa majestade, ó Pai. Pedimos que o Senhor aceite a vida de cada um, que o Senhor cure as enfermidades daqueles que não vieram porque não puderam vir. E, ó Pai, todos que estão vindo para cá, que possam ser abençoados, Senhor. Que os cantos sejam maravilhosos, as orações, tudo. A pregação do nosso pastor, não deixa nem o mal interromper ele, que ele possa chegar aqui e trazer uma gloriosa mensagem para nós. Em tudo nós te pedimos, para louvor do teu nome, inclusive Ricardo comandando os hinos, cada hino maravilhoso, que a gente nem precisa escutar de outros. Então, que o Senhor possa abençoá-lo também, ele, com toda a igreja, todos aqueles que trabalham na igreja, aqueles que estão lá atrás, para cuidar, para que tudo dê certo. E que teu nome seja glorificado e exaltado, e todos aqueles que não vierem, mas que possam ser abençoados nos seus lares. Amém? No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Aleluia. Poder sentar, amado. E nós vamos agora para capítulo 31, a partir do versículo 3. O 31. Vai começar do 3. Vai ser 3, depois o 7, é do 3, depois 7 a 12. Então, 3 e depois 16 a 18. 3 diz assim: eis que a Síria, olha, irmão, a Bíblia é cheia de metáforas. E então, fala em muitas coisas maravilhosas, mas às vezes não é aquele nome mesmo. Quando Daniel disse que o rei do Éden, né, veio atrapalhar ele.
Até eu disse uma vez ao pastor César, isso aí não é o rei do Éden, não, que não existia mais pessoas humanas no Éden. Até eu disse, só 2 pessoas que viveram no Éden, só 2 foram Adão e Eva. Só 2 pessoas humanas, eu quer dizer. E a outra pessoa foi Satanás, quando esteve lá para atrapalhar. Então, veja só. O 3 diz, eis que a Síria era um cedro. A Síria, vamos ler, entender como Irã, que ela mudou o nome para Irã. Era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. Veja que isto aqui fala de uma árvore, não é verdade? E o que é que Jesus disse que nós somos? Nós não somos árvore. Então veja esta árvore aqui, como ela era importante, mandava em tudo, que isso era justamente o espírito maligno movimentando o povo do Irã, e que hoje, porque vocês muitas vezes a gente escuta, e está se cumprindo a profecia. Aqui é uma profecia que se cumpria. Veja a história de Lúcifer, que vai continuar. Veja. Agora, depois do 3 é o 7, né? 7 a 12, se não falha a memória. 7 a 12. O 7, estou fazendo para diminuir o tempo. O 7 diz, assim era ele formoso na sua grandeza. Está vendo? Que agora está falando dele como um homem, né? Vocês sabem que nós somos o trigo de Deus, somos as árvores de Deus. Mas agora, ele já está falando aqui, assim ele era formoso na sua grandeza. O 7. Agora, na extensão dos seus ramos, volta a chamar ele de uma grande árvore. Na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz, veja só, continuamos chamando ele como árvore, estava junto a muitas águas. Que águas são essas? Povos, né? Línguas e nações. Ou seja, dominava sobre tudo. Veja só. Uma hora chama ele de ser humano, outra hora chama ele de árvore. Então estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus, cedro é uma árvore famosíssima, importantíssima. Deus chega a comparar a mulher, né, como um cedro, à beira d'água, um bocado de coisa. Veja. Os cedros no jardim de Deus não podiam obscurecer as falhas. Não podiam o escurecer. Ou seja, as árvores do Éden, nenhuma podia ultrapassar esta grande árvore que estava lá no jardim de Deus. Então, por que, Gilvão, eu estou parando aqui? Para que ainda tem muita gente, não digo daqui não, mas já tem muita gente de outras igrejas que pensa que foi uma cobra que trouxe uma maçãzinha e disse para Eva, come. Então, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele conhecia o bem e conhecia o mal. Por que este nome, conhecimento do bem e do mal? Porque Deus disse que nada pode se esconder de ti. Tu és mais sabido do que Daniel. Está vendo? Deus é honesto. E quem deu tudo isso a ele, quem foi? Quem foi que deu todo esse poder a ele? Foi Deus. Glórias a Deus. Deus, quando ele quer fazer a coisa, ele faz como ele quer. Ele pode preparar o camarada como um super-homem e aquele camarada é perdido. E pode preparar um pobre coitado que só vai sofrendo, feito Lázaro, e vai para a glória eterna. Deus faz do jeito que ele quer. É por isso que quando ele estava falando que eu faço, eu mato, eu dou saúde, eu curo, eu faço tudo, na verdade, ele disse, eu faço tudo que eu quero.
E ainda para a turma entender que ele não é ruim, porque ele é gloriosamente sem comparação na inteligência dele. Ele ainda disse para o povo entender melhor: eu tenho misericórdia, terei misericórdia de quem eu tiver. Ou seja, não disse a condição para ele ter misericórdia da pessoa. Isso, e me compadecerei de que eu me compadecer. Ou seja, ninguém venha dizer, não, se ele fez para fulano, vai fazer para mim. Não. A prova está, para a gente sentir isso, a prova está em muitos quadros em que a pessoa poderia ir para o inferno e não foi, por causa de Davi. Porque Davi fez muita coisa errada. Depois que ele foi convertido, não. Mas ele já estava com Deus, já estava sendo abençoado por Deus, e fez coisas erradas. Né? Assassinato, adultério, um bocado de coisa. Mas Deus se compadeceu dele. Deus mostrou para nós que ele pode se compadecer de nós. Por isso nós devemos nos entregar na mão dele e clamar por misericórdia. Clamar. Porque ele tem misericórdia de quem ele tiver. Ele se compadece de quem compadecer. Outros exemplos que Deus dá: você é um vaso quebrado, rachado, né? Ele quebra, ele é o oleiro, ele quebra aquele vaso todinho e molha com a água dele e faz um jarro glorioso para que todos admirem. Amém? Amém. Isso que eu ia dizer, merece uma gloriosa salva de palmas. Ainda disse mais, mostrando que ele fala o que quer, ele diz: eu sou o oleiro, eu posso fazer um vaso de honra, flores para glorificar a Deus, como posso fazer do mesmo barro um vaso que não é de honra. Por exemplo, para receber cuspes, lixo, entendeu? Antigamente os aparelhos sanitários eram feitos de barro, fazia aquele negócio, sentava lá, é o mesmo barro. Isso para que o homem não pense que é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Ah, o pastor César é melhor. Vai dizer isso para ele que ele é melhor do que todos nós. Ele desmente logo, que ele sabe que isso aí seria uma armadilha do inimigo. Ele não vai aceitar isso. Então, o irmão Brana sim. O irmão Brana disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, também ele não se considerou. Davi, ninguém se considerou quando passou a conhecer Deus. Então, a Bíblia é gloriosa. É por isso que eu agradeço a Deus. Eu creio que foi Deus que me tocou para não ficar fazendo esse estudo, porque às vezes a pessoa faz um negócio e faz aquela pregação ligeira. E aqui mostrando. Eu vi uma irmã, mas Deus não vai culpar ela, porque aquilo na ignorância dela, até assembleanas. Ele tem que me dar o que eu preciso, que eu pago o dízimo a ele. Pobreza, né? Mas onde ela aprendeu aquilo? Na AD. Na AD ela aprendeu. Porque na AD ensina isso em outras igrejas do mesmo ramo. A AD é a Assembleia de Deus. Que quanto mais você der dinheiro, está dinheiro do altar, sei lá, Deus te abençoa. Então Deus está sendo comprado com dinheiro, essa porcaria desse papel velho. Se a prata e o ouro é de Deus. E aí, onde é a armadilha? Deus não é contra quem ganha o dinheiro, quem trabalha e ganha dinheiro, não. Agora, quando a pessoa passa a fazer daquele dinheiro o deusinho dele, ele ou se atola todinho, ou se arrepende, ou se atola todinho diante de Deus. Não é verdade? Assim ele era formoso. Ninguém suplantava. Então, veja só, o cedro do jardim de Deus não podia ultrapassar ele, não, de jeito nenhum. Podia crescer à vontade, ele estava muitos metros acima. E cheio de ramos. Veja só. Dizendo assim, as faias, eu já disse a você o que é faia. Faias também são madeira usada para fazer papel, para fazer roupa, né? A gente sabe que é feito com madeira. As faias. Tanto é que daí veio o nome alfaiate, certo?
Então, as faias não igualavam os seus ramos, ou seja, ele era um monstrão, as plantas cresciam até uma determinada altura, mas não chegava perto. Não igualava os seus ramos. E os castanheiros, que são árvore grandíssima, não eram como os seus renovos, ou seja, os seus filhotes. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Que árvore tão bela é essa que nenhuma sabe? Porque essa árvore aqui é a árvore que falou com Eva. Não era uma árvore mesmo. Não era uma maçãzinha que ele trouxe. Irmão, e tem ditados que a gente já conhece há muitos anos, e ainda tem gente que fica pensando assim. Desculpa a expressão, a igreja é mista, mas eu vou dizer uma expressão, não é com desrespeito, não. Quando uma moça fazia uma coisa errada, alguém dizia, compadre fulano de tal, compadre fulano de tal, estão arrasados. Aí, para não dizer coisas feiosas, dizia, porque usaram o fruto dela. Vocês já ouviram isso? Comeu do fruto? Comeu do fruto do amor. É uma expressão dura. Mas a Bíblia também diz isso. Como é que a Bíblia diz? Em Provérbios 20 e 30, que a prostituta, ela come o fruto e lava sua boca e diz, eu não cometi mal nenhum. Quem quiser que entenda. Eu não cometi iniquidade nenhuma. Entendeu? E hoje ainda é usado o termo comer. Inclusive no inglês. No inglês, food é comida. Food é comida. Quem já viu essa expressão também já sabe. Então, veja só que formoso fiz. Foi Deus quem fez ele assim. Com a multidão dos seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. É isso que ele queria. Ele teve uma inveja tremenda de Deus. Aí queria que o povo tivesse inveja dele. Que uma das coisas que desgraça Satanás é a inveja. Teve uma grande inveja de Jó. Ele sendo um espírito de Jó, sendo um homem, ele tinha a maior inveja de Jó. O 10 diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura. Olha aí, uma árvore com coração. Eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Está vendo, de vez em quando fala aqui sobre legião, né? As pessoas que vão destruir ela. Aqui já está usando ele aqui como igreja. E tem uma profecia contra a igreja romana, que os seus próprios amantes irão destruir ela, comer a carne dela. Ou seja, matar, como foi morta Jezabel. Está aqui. Agora, Deus é tão bom que no Apocalipse 18:4 ele diz, sai dela, povo meu. Amém? Sai dela, povo meu, para não partilhar também das suas desgraças. E a maioria daqui de nós temos parentes, são católicos. Eles não estão condenados, orem por eles sempre.
Veja como o diabo faz, ele segue as pessoas para de olhar para Jesus e mostra a ela, Santa Fulana, Santa Efigênia, Santa Fulana de tal. Ah, está com. Ó, não reze por Nossa Senhora de sei lá, Santa Luzia. E cada santo é um santo protetor. Mas quando pede a Jesus, eu digo que eu já vi, minha família é assim. Jesus, eu peço a vós, primeiro já tem a expressão errada no português. Eu peço a vós que vós tenhais piedade de mim, sei que lá, no nome de Nossa Senhora, tua Santa Mãe. Minhas irmãs estivessem aqui, ela passaria por vergonha, mas ela sabe que é verdade. Quer dizer, Jesus faz porque Maria é quem quer. A gente não vê nenhum presidente da República, de país nenhum, sendo dominado pela mãe, nem pela mulher. Quando a mulher dá um conselho, que a turma sabe, que presidente é esse que está recebendo conselho da mulher? Disseram isso para Kennedy. Criticaram Kennedy, porque ele recebia alguns conselhos da mulher deles. O presidente não é para receber conselho de mulher, não, nem de mãe. Ele tem seus ministros. E Deus tem também os seus ministros, somos nós. Pois dizem isso. Minha Mãe Santíssima, eu peço a vossa misericórdia para que peça a teu Filho, teu Santo Filho Jesus, que atenda a nossa necessidade. E quando alguém, que Deus é bom demais, e cura aquela pessoa, se tiver algum católico aqui, você é nosso irmão, não temos nada contra os católicos, se tiver algum visitante. E Deus também não tem nada contra vocês. Deus tem contra o sistema. O irmão Breno disse isso. Eu estou lendo uma mensagem, acabei de ler uma mensagem, batendo na porta, que Deus diz, aqui nós temos vários tipos de pessoas, católicos, espírito, tudo de vocês. Pessoas que vieram para a igreja para atender o que o povo falou. Tem um servo de Deus ali que falando sobre Deus, e Deus usa ele para curar. Entendeu? Mas veja o que é que eles dizem. Como eles fazem. Você vai, peça a Deus que lhe proteja ele e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas não deixa. Não deixa. Então, às vezes eu posso para a parte ser chato, mas não sou chato não. Queria eu, na minha chatice, quando a pessoa fosse escutar, dizer, ele é chato, mas ele tem razão. Porque eu não posso falar uma coisa que está mostrando aqui. Eu nunca vi, não estou criticando ninguém não, mas nunca vi ninguém mostrar que isso aqui é a Igreja Católica, é o Papa. Mas é. Repare, viu? É uma coisa tão maravilhosa, Deus é bom demais para nós. Eu entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, ou seja, ele diz em Apocalipse também que ele vai levantar um grupo de pessoas que antes andava com a prostituta e agora comeu a carne dela e joga ela no fogo, se referindo às várias nações que se envolveram com a igreja romana. Se nós temos parentes, e eu temo ir muitos, devemos orar por ele. Veja só, aí ele diz aqui quem são? Estrangeiros dos mais terríveis das nações, o cortarão e deixá-lo-ão, e cairão os seus ramos sobre os montes, por todos os vales. Veja como ele era grande, por todos os montes, todos os vales cairiam os ramos dele. Seus renovos são quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. 16, pular aqui. Ao som da sua queda, fez tremer as nações. Veja que árvore tremenda, que ao cair fez tremer todas as nações. Vai acontecer com você. Caiu a Babilônia, vai causar um estremecimento total.
quando a sua queda fizer as nações, quando o fizer descer ao inferno, com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores bebem águas, que bebem águas, se consolavam das partes mais baixas da terra. Também, este com ele, descerão ao inferno e ajuntar-se-ão aos que foram traspassados a espada, sim, os que foram seu braço, ou seja, o que quer dizer que foram seu braço? Que trabalharam ajudando ele. Eu escapei por pouco, irmão. Eu escapei por pouco. Eu saí para ir venerar o Papa. Eu era um garotão ainda, recém-casado. Eu saí a pé, daqui para Joana Bezerra, o jovem, eu vou a pé. Passei a ponto de conta, chegou ali onde tem aquela comunidade, antes de chegar no viaduto. Aí eu parei. Eu não sei porque eu não estou com vontade de ir, não. Eu era católico. Não estou com vontade de ir, não. E parei. Minha sogra, sendo crente, batista, ela falou, você não vai olhar o Papa da sua igreja, não? Aí eu vou dar uma olhadinha, não estou fazendo nada. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu não cheguei não, voltei, parei no meio do caminho. Algo não deixava eu sair. Quando foi a próxima missa, isso foi como um dia de sábado, na próxima foi domingo, tinha 3 irmãs, que eu chamava as 3 panteras, brincadeira, irmãs, pessoas de índole muito boa. E também a gente falava muito sobre o Evangelho. Gilvan, eu fui, mas não gostei. Por quê? Eu não disse nada, ela também só foi perguntar por quê. Disse, Gilvan, o pessoal estava chamando ele de Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo. Foi tanto o coro, foi tão alto, que ela disse que ele mesmo mandou parar e falou, basta. Depois aquela música de Luiz Gonzaga, a bênção, João de Deus, o teu povo te adora. Ah, disse, graças a Deus, foi Deus que me livrou disso. Quando eu começo a ler a Bíblia, nem me lembro agora qual o versículo que eu devia ter anotado. Mas vocês conhecem, que diz, o povo de Deus, aquele que Deus reservou, antes da fundação do mundo, que foi salvo pelo sacrifício do Cordeiro, eles entrarão no céu, aqueles que não se ajoelharam para adorar a besta. Hoje, eu tomei assim aquele supapo em mim. Deus não deixou, como meu nome estava escrito, Deus não deixou. Eu parei, faltava daqui para é só atravessar a pista, dali do Joana Bezerra, já estava. Aí eu disse, meu Deus, muito obrigado. É um testemunho que eu dou. Muito obrigado. Dizendo claramente, aqueles que não se ajoelharam para adorar a besta. Aí diz assim, cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Veja que coisa. Graças a Deus. Devemos orar pelos nossos irmãos. Nunca trate um pobre de um católico, nem ninguém, mas nunca, porque eles são pessoas distintas. Lembre dessa expressão. Eu já disse aqui, desde que estava ali, grave essa expressão. É Apocalipse 18:4.
Jesus Cristo dizendo, sai dela, povo meu. Que eu ficava admirado, que antes a gente estava novato, e era muito, como é que diz, exigente, né? Para o pobre do irmão. Eu me lembro muitas pessoas, aquele camarada fala até bem do Evangelho, aquele camarada canta bem, é pena que ele não é da mensagem. Foi assim que Jesus nos ensinou? Se não está na mensagem, não. A mensagem é um título que o homem dá. E a igreja é um título que o homem dá. E o Espírito Santo é um poder que Deus nos dá. Glórias a Deus. Então nós não devemos condenar ninguém. Até porque quando eu era católico, eu recebia esse nome na cara, eu não gostava. Ah, porque tu és católico, tu não entra, não. E eu vou dizer uma coisa, viu? Eu espero que não esteja mais acontecendo, que o irmão Brando não ensinou assim, não. O irmão Brando não ensinou assim, mas no tempo da ignorância, se nós fomos batizados assim, nós não estamos devendo nada, que Deus entende. E ali estava invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas quando perguntar, fulano de tal, é só pensar uma comparação, irmão de Val. O senhor aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador para ser batizado no seu nome? Aceita? Amém? O senhor aceita o profeta de Deus que ele mandou? Ninguém vai dizer que não aceita, mas não pode entrar no batismo o nome de um homem. Isso significa dizer, viu, irmãos, que é associar um homem a Cristo. Não entra. Se o irmão Brando tivesse visto isso, ele dava uma chamada tão grande, podia ser quem fosse estivesse dizendo, ministro, pastor, o que fosse. Não faça isto, você está me fazendo de um falso profeta. Deus usou o irmão Brando de uma maneira tal, que se você der um gritinho lá no escudo, mas você cochichar, que ele sabia, o que é que você está pensando, irmão? Isso assim, assim, isso assim, assim. Mas no dia que ele soube, tem os irmãos que estão batizando outros irmãos no seu nome, irmão Brando, porque diz que acha que o Senhor Jesus Cristo com outro nome. Sabe o que ele disse? Reuniu a igreja, eu vou deixar a igreja e vou lá para as florestas. Quando tiver uma mensagem, eu venho aqui e prego, mas não fico nessa igreja, que eu não quero levar nome de falso e fazer as almas para o inferno. E vocês que... eram dois. E vocês que estão pregando isso, você pode pensar que não estou fazendo mal a mim, mas está, porque está me fazendo de falso. E isto não é trabalho de Deus. Você sabe que o inimigo é assim, né? Se ele não pode tirar, ele empurra para você ir além e cai na armadilha. Aí o irmão Brando foi para a floresta. Foi, começou a orar. Não sei se chorou, sei que se aperreou demais. Mas eu fico aqui. Aí Jesus que chamou a atenção dele. Que ele abandonar, como é que diz? A missão. Porque alguém fez isso? Aí ele, a mente dele abriu-se para a palavra de Jesus Cristo, então ele foi lá e disse, o que vocês dois fizeram? Vocês são amigos meus, sei que vocês são. Vocês me amam, mas o que vocês fizeram não está correto. Foi impulsão espiritual, psicológica do inimigo. Está entendendo? Para fazer ele ficar batizando em nome do irmão Branco. E aconteceu outra coisa aí. Ele é Jesus. Isso é falso. Vocês concordam que ele é Jesus? Não, ele é falso. Você está chamando ele de falso. Agora também Jesus Cristo disse, quando estiver como Sodoma e Gomorra, ou pior do que Sodoma e Gomorra, e também Noé, o Filho do Homem se
manifestará. É ele? Não é não? Porque o Filho do Homem é um profeta. O Filho do Homem mesmo é Jesus Cristo. Mas um Filho do Homem é o profeta. E Jesus Cristo já tinha prometido que quando viesse, era para julgar o mundo. Mas ele diz, quando tiver, como Sodoma e Gomorra, o Filho do Homem se manifestará. Manifestará em quem? No Filho do Homem. Porque todo filho do homem é um profeta. E está lá em Hebreus, né? Que Deus antigamente falou para o povo na boca de todos os profetas. Ó, Deus usou até um profeta falso. Sabe quem foi o profeta falso? Hã? Balaão. Balaão, doido para acabar com o povo de Israel, fazendo coisa para eles caírem em pecado. Quando o rei deu dinheiro a ele, ele disse uma profecia maravilhosa para nós. Eu nem sei ela de cor agora não, mas se você ler a história de Balaão, você vê. Quem é que pode condenar ele? Que a gente abre a boca e Deus faz sair bênçãos e não maldições. Mas por que ele era também chamado de profeta? Ele foi falso, não é porque ele era chamado de profeta. Porque ele fazia aquilo que estava para os profetas fazer, os altares, a imolação dos cordeiros, entendeu? Ele cria em Deus, mas só que ele era daqueles que Deus sabe que faz o trabalho, mas não está agradando a Deus. E então ele vai ser, porque ele cedeu o príncipe chegava com muito dinheiro para ele ia fazer como uma espécie de catimbó para lascar Israel. E o resultado foi esse. Que uma das coisas que aconteceu, Israel morreu 23 mil naquele dia, não foi? 23 mil por conta da prostituição. Povo de Deus, quando viram as mulheres com aquelas roupas curtas, cheias de miçanga, e se requebrando, esqueceram quem era Deus, aí foram com as mulheres. Saíram com as mulheres, 23 mil. E teve um quadro que o camarada, apaixonou-se, devia ser uma mulher linda, né, daquela época, que pediu, esqueci o nome do servo de Deus agora, implorou que deixasse ele ficar com aquela mulher, que ele estava indignado, Neemias, não, um nomezinho assim. Eu me esqueci agora, depois você viu. Ele puxou assim a lança. Quando ele olhou, o cara já estava deitado no colchão com a mulher. Ele enlouqueceu mesmo. Ele pegou a lança com tanta força que cravou os dois morreram. Não é dúvida não. O cara pediu parece que é sacerdote, que aprovasse aquela junção do pecado com aí então, deu uma cravada que furou o casal e Deus deu um elogio a ele. Foi exaltado por Deus. Deus não reclamou dele, Deus exaltou ele. Depois, então, gente, veja só que coisa tremenda. A hora dos tantos se passa, né? Aí 16 diz assim, ao som da tua queda, 17. 17. Também estes com eles descerão ao inferno, juntar-se-ão aos que foram traspassados pela espada, sim, aos que foram seu braço, que habitavam a sombra dos gentios. Então diz aqui, todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra, o seu inferno. E no meio dos incircuncisos jazerão, e foram traspassados
a espada esse Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor. Veja, meus preciosos irmãos, tem tanta coisa aqui. Eu vou ler uma coisinha aqui, eu já falei também isso para vocês aqui. E primeiro vou olhar como está o relógio. Eita, chegou a hora já. Chegou a hora. Vou só ler um versículo só de uma coisa aqui. É 1 Tessalonicenses. Paulo falando. 1 Tessalonicenses. Somente. E já abri até no próprio livro. 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses é 5. E desculpe, é porque esse livro que é 2 folhinhas só, é 2 Tessalonicenses. Então, se abrir a Bíblia, não vou ler para vocês. Capítulo 2, versículo 4, diz assim, vou ler o terceiro. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, falando sobre o final do mundo, que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é este homem do pecado, filho da perdição, que se sentou como Deus e disse, eu sou Deus? Aí diz aqui, Paulo dizendo agora também, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é este? O Papa. Querendo parecer Deus. Repare, coisas que Deus permite que eles façam. Veja, foi que Jesus Cristo disse a Pedro, tem que concluir isso aqui para poder emendar, que tudo que fizeres na terra será feito no céu. Foi ou não foi? Não foi? Estão sabendo, tudo que fizeres na terra no céu. Por que é que o Papa diz que Pedro foi o primeiro Papa? Aquilo ali era para avocar para ele o direito de que tudo que ele fizesse estava certo, porque Deus prometeu isso a Pedro. Só que Pedro nunca foi Papa. Aí tudo que ele faz, tiver um santarrão dentro da igreja que tiver feito qualquer coisa, quando morrer, já estão preparando para canonizar ele. Então, ele está como Deus, mandando no céu e na terra. Eu me lembro de um que Gillian citou aí, São Genaro, um nomezinho assim, que a mulher chegou para visitar a mulher que ela estava tomando conta, como enfermeira. Aí disse, oi fulano, se alegre, viu? Porque agora São Januário agora, Genaro agora é santo. Minha filha ficou ouvindo assim, ele agora é santo, o Papa canonizou ele, agora você pode rezar e pedir a ele bênção de sua saúde, porque ele agora é santo. Aí Gillian me contou isso, aí eu, na minha curiosidade, aí está no jornal, Papa canoniza, aí fui olhar. O homem morreu em 1850 e pouco. Então ele estava lá no céu e Deus esperando que o Papa um dia abrisse a boca para tornar ele santo, e ele agora sai do céu para ir curar as pessoas.
Deus tenha misericórdia de todos nós. Isto é uma desgraça. É preferir morrer esfaqueado, cortado pedacinho, do que ver a alma morrer por causa de um miserável que está pregando uma coisa que não acontece de jeito nenhum, e ainda dizendo, eu faço isso porque eu tenho direito a fazer, porque Deus deu direito a mim, porque se deu direito a Pedro, deu direito a mim, que Pedro é papa e também sou papa. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de todos nós, e vamos orar pela nossa família, vamos orar por todos nós, nossa família, e pela igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quem achar que, quem quiser ajudar a outros irmãos, dê um likezinho, eu agradeço, viu? O like é tão fácil de dar um likezinho, né? Eu agradeço.